sejam bem-vindos. Samara e Álvaro, sejam bem-vindos. Jorge e Rosana, sejam bem-vindos. Suzana e Jefferson, sejam bem-vindos. É Normândia, é isso? Seja bem-vinda. Joelma e Mariana, sejam bem-vindas. Mariane e Letícia, sejam bem-vindos. Pessoal, eu estou vendo alguns rostinhos aqui que estiveram a semana passada no culto Ancestralidade. Pode levantar a mão quem são? Sim, eu estou vendo que tem alguns rostos que eu pude observar na hora da palestra. Bom, gente, primeiro, minha gratidão por vocês terem retornado. É muito importante, né, essa consciência de vocês poderem estar dando não só a vocês mesmos esse privilégio de receber, né, toda essa energia, toda essa vibração, mas também aos antepassados de vocês que carecem desse dia, aqui também estão presentes com a autorização da espiritualidade. Tá bom? Hoje o trabalho é com os guardiões. E o que eu quero falar é o que eu sempre falo, né? As pessoas ainda têm uma reserva quando a gente vai falar em Exu ou guardião. A gente ainda remete o nosso pensamento a algo negativo, tem trabalho de esquerda. Gente, esquerda não significa lado negativo, e sim polaridade, tá bom? Que é o que condiz com a nossa polaridade enquanto experiência humana. Então a gente tem essas entidades, esses soldados do Cristo, a nos auxiliar na nossa trajetória humana. Eles têm essa atribuição do plano maior de nos ajudar a passar pela experiência humana, e eles buscam todos os momentos a colocar a gente sempre de volta ao caminho do progresso. Porque quando a gente vai voltar para cá, a gente assume vários compromissos. Porque a oportunidade de retorno, ela é tão esperada, independente da condição do meu espírito, existem, eu vou chamar experiências, que só é possível na carne, na experiência humana, né? Então, por mais que eles sejam trabalhadores, que eles sejam estudantes ativos no mundo espiritual e no autoconhecimento e no conhecimento das verdades eternas, eles precisam experienciar e botar na prática a experiência humana para que seja eficaz o aprendizado, para que ele prove que ele aprendeu, né? Então ele tem toda essa informação. Então, chegou a sua vez de encarnar. Primeiro que já vem uma alegria muito grande, porque quando isso acontece, raros as exceções, depois de um longo período na experiência de espírito, na pátria maior, né? Aprendendo sobre os mistérios de Deus, aprendendo sobre as mazelas da vida. Nós temos a oportunidade de estar vendo alguns filmes de algumas vidas que nós tivemos na experiência humana, em que nós cometemos muitos equívocos, e a gente tem também a oportunidade de detectar exatamente aonde foi que a gente se desviou no nosso propósito. E aí, naquela ansiedade do espírito, ele acha que ele cometeu, né?
como é a consciência, realmente um grande engano e ele quer consertar. Ele quer consertar e acha que ele vai conseguir guardar todos aqueles aprendizados para quando chegar aqui, novamente, não cometer mais os mesmos equívocos das vidas anteriores. Só que isso é mais uma nostalgia da necessidade do espírito em retornar para a sua trajetória do progresso, a sua evolução. Porque na condição de espírito, a única coisa que se tem certeza é a evolução da alma, do espírito e da eternidade. E de que nada é possível, como jeitinho brasileiro, vamos dar um jeitinho e passar por cima sem que seja ajustado, reajustado, quando a gente pensa na nossa centelha perfeita. Então, essa ansiedade de querer voltar para poder fazer diferente, né? Para poder arrumar a caca, é grande. Então, tem lá um departamento, eu estou ilustrando, né? Os mundos, os paralelos que estão na crosta terrestre, porque nós não podemos falar sobre os mundos mais divinos, vamos dizer assim. Estou ilustrando mais o plano espiritual, né, que acolhe os humanos, na sua maioria. Esses espíritos que estão encarnados e os desencarnados que nasceram no planeta Terra, encarnaram no planeta Terra, que ainda é provas e expiações, né? Quem está nessa experiência. E nesse íntere a gente assume esse compromisso nesse departamento que nos é dado lá mesmo o livre-arbítrio de escolhermos quais são as experiências que vamos ter, que nós mesmos vamos oportunizar para resolver e reajustar o passado. E até tem alguns espíritos, alguns irmãos mais esclarecidos que falam: olha, se eu fosse você, deixaria um pouco para a próxima. Mas o espírito tem um livre-arbítrio e eles também são respeitados nesse aspecto. Então vem com uma mala cheia de propostas, de realizações e volta com duas. Porque se conseguirmos fazer 20% do que a gente se compromete, já está de bom tamanho. E isso quer dizer que nós não fazemos. Nós não fazemos o que nos comprometemos e ainda levamos mais uma mala cheia. E aí vem o acúmulo. Vem o acúmulo de vidas, de experiências, com uma tempestade de equívoco, de erros, dos mais simples aos mais complexos. E aonde que entram os guardiões, os Exus, e toda essa falange de espíritos amigos, arquétipo presente para as vertentes
de Umbanda, Candomblé, talvez não tanto o Candomblé no teor que eu estou falando hoje, né? Mas com certeza tem lá o seu formato e a sua forma de explicar. Na Umbanda, a gente sabe que é um presente, não existe né? Existe um batalhão no campo espiritual que estão designados a nos ajudar a cumprir pelo menos parte da nossa missão, do nosso reajuste, das nossas curas. Curas de quê, Mãe Érica? Das nossas emoções. Porque tudo que vem depois vai ter sempre um denominador comum, que é as emoções doentes. Inclusive todas as enfermidades do corpo. Mas como assim todas? Não tem coisa que é kármico? Depende. Claro que sim. Mas essas que ainda assim precisam ser purgadas, são emoções doentes de outras vidas, que se somam a essa e precisam varar o duplo etéreo, o perispírito, para quem tem essa ciência, corpo astral, e cair para a matéria. Mas até mesmo essas doenças kármicas, se assim pode se chamar, são resultado de emoções doentes, equívocos internos de outras vidas. E não é possível resolver absolutamente nada se eu não partir do princípio de que minhas emoções precisam ser curadas. O que eu penso a respeito disso? Porque esse problema, seja lá de que ordem for, financeira, relacionamentos, familiar, provisão, não importa. Quando a gente fala em problemas, a gente fala dessas coisas. Para nós que somos humanos, são essas coisas. Não tem um outro problema senão administrar essa experiência e tudo que nela existe, não é? É isso. Esse caminhar, esse processo de construir-se e agir no meio a partir da construção que eu tenho. E aí, essa construção? Essa construção é feita a partir das coisas que eu acredito, que eu sinto. Então, é a partir das minhas emoções. Então, nada nessa vida pode ser resolvido do lado de fora, se meu lado de dentro não entrar num processo de cura. Vocês podem andar de um canto do mundo a outra, ao canto do mundo a outro, encontrar-se com 100 gurus, e com certeza, quanto ao autoconhecimento, vai ser unânime o que todos vão dizer, né? Mas a cura está dentro de cada um de nós. Não adianta procurar fora. Vocês até vão conseguir alguns paliativos momentâneos, né? Alguns bálsamos salutares, porque vocês estarem aqui é um bálsamo salutar para a espiritualidade. Agora, daí a vocês aproveitarem esse bálsamo, abrirem a ferida e usá-lo,
E deixar agir é uma distância que vocês nem imaginam como percorrê-la. E é muito pequena essa distância, porque a distância do que está dentro de nós existe? Não existe. Mas o que me faz então achar que algo aqui fora pode resolver o meu problema? Atribuir sempre a fatores externos. Mãe Érica, você fala isso porque você não sabe o que é ser traído, o que é padecer de uma enfermidade gravíssima. Porque eu sei. Sobre tudo isso, eu sei. E eu digo para vocês uma coisa: quanto mais a gente achar e atribuir ao externo o nosso problema, o problema foi minha mãe, meu filho, o problema foi meu marido, o problema foi meu patrão. Quanto mais eu atribuir lá fora, mais distante eu fico da cura. Então, para tudo, não tem nada lá fora que vai me socorrer nesse momento. Porque isso, tentando, e o resto, né? Todos os recursos é para serem usados. Mas como ponte, como despertar e como processo e caminho para conhecer de fato a centelha que eu já tenho dentro de mim. É a pequena parte de Deus que me faz ser pleno e completo em tudo que há. Se nós pararmos um pouquinho para lembrar que nós somos criação de Deus, e por sinal, com muito cuidado, Deus faria a gente, criaria a gente na expectativa de que a gente ficasse buscando paliativos e resoluções em algum lugar, um ser dependente, doente, infeliz. Se eu acreditar nisso, então eu devo questionar a existência de Deus. E a existência de Deus é inquestionável, aqui ou em qualquer lugar da eternidade. E os guardiões? Os guardiões são esses espíritos preparados que tiveram uma trajetória já no planeta Terra, que conheceram as mazelas da vida, que também viveram várias experiências, assim como nós, mas que em algum momento teve esse despertar e com isso atingiu um conhecimento necessário para nos ajudar a também despertar para a evolução. E quando eu falo despertar para a evolução, eu digo despertar de que todas
as coisas são resolvidas aqui dentro. E os guardiões vêm mostrar isso, vêm ensinar, mas é claro, sempre respeitando o livre-arbítrio e o momento que a pessoa está vivendo da sua consciência. Então eles passam o tempo buscando em nós algum momento de vibração alta, de vibração num padrão mínimo, para que a gente consiga enxergar aonde é que eu estou falhando. Só que tudo isso tem que cumprir uma lei, a lei do universo, e que é preciso estar no ponto, e eles ficam o tempo todo instigando esses momentos em nós, para que haja ali um despertar de consciência. E quando isso acontece, a nossa vida espiritual, o nosso entendimento sobre tudo que há, abre na nossa vida. Consequentemente, tudo aquilo que fazia um caos na minha experiência humana, incluindo as emoções, vão sendo reabilitadas. É a palavra, reabilitadas. E vão desaparecendo da nossa vida, porque aquilo passa, deixa de ser um problema. Concorda? Quando eu desperto, o que era para mim um problema, deixa simplesmente de ser um problema. E se não é mais um problema, para mim, ele não precisa ser resolvido, porque ele se resolve por si só. Eu estou num outro horizonte vibracional, que esses problemas desaparecem porque eu não tenho mais um olhar para ele. Minha emoção, que me grudava, crendo, e fazia esse caos de problema na minha vida, seja de que ordem for, é dissipado, porque eu não estou mais ali, minha consciência não está mais presa àquilo. Não há nada que sobreviva sem o fluxo energético do meu mental. Nada. Então, tudo aquilo que eu não olho, que eu não observo, que eu não coloco energia, não existe para mim. Não existe, não tem como. É que nem esses grupos de família. Quem tem aqui? Vocês sabem que deve ter alguém metendo pau em vocês ou em qualquer outra pessoa. Vocês sabem que pode ter. Aí chega alguém e, sem ser pelo grupo, fala: você está sabendo? Olha lá no grupo da família. E se você disser: não estou sabendo, não olhei e não quero saber. E se assim não o fizer, o problema e a maledicência podem ser enormes. Se você não sabe de onde veio e nem olhou para ela, você vai encontrar esse seu ente querido, né? Essa pessoa, vai abraçar, vai beijar, e você não vai saber da maledicência. Então aquilo não existe para você. E assim, é só um exemplo pequenininho, mas que é real. Então, tudo aquilo que não existe para mim é aquilo que eu não tomo conhecimento, é aquilo que eu não olho, é aquilo que eu não foco. E se eu não tenho conhecimento sobre,
existe para mim. É que as pessoas que olham notícias ruins adoram saber o que aconteceu, quem morreu, que deixou de morrer, qual foi o assassinato, a tragédia. Gente, a partir do momento que você começa a interagir com essas energias, a sua vida se enche de medo. Você começa a se sentir perseguido pelas notícias, por tudo que está acontecendo no mundo. Você começa a cair na vibração. Você começa a pensar em coisas que você nunca tinha pensado. Precisa aumentar o sistema de segurança daqui. Você começa a desconfiar das pessoas. E, claro, em menor ou maior intensidade, você vai atrair. Porque você tomou conhecimento, você se conectou com essa força. E tudo que veio, que diz força, diz respeito ao pensamento, à reflexão, ao pensar, à consciência, ao saber. Eu só posso reagir sobre o que eu sei. Porque qualquer atitude minha, um caminhar apenas, acontece primeiro no meu pensamento, que manda um comando às minhas pernas, aos meus membros locomotores, e diga: caminhe. Então tudo nasce a partir da intenção e da vontade. Nada existe sem isso. Então, obviamente, se eu me interajo com esse tipo de energia, eu vou atrair. Aí tem aquele assalto, no dia seguinte eu preciso aumentar o meu sistema de segurança aqui em casa, não sei o que acontece, e você começa a buscar essa energia. Aí o seu vizinho é assaltado. Até então, isso não acontecia. O seu vizinho é assaltado. Aí aquilo vai te movendo ainda mais. Aí o medo, e aí, muito provável, você atrai alguma coisa nesse sentido. Você fica escravo daquilo que você sintoniza mentalmente. Porque você cria isso, e isso nasce a partir da minha intenção, a partir da minha consciência, a partir das minhas emoções, que nesse momento serão as mais doentes de medo, de desespero, de insegurança e tudo mais. E os guardiões então vêm nos ajudar a lidar com essas emoções doentes. Nos ensinar através de toda uma estratégia espiritual, de toda uma conversa, muitas vezes difícil, muitas vezes a gente tem que estar preparado para ouvir o que é preciso e não só o que eu quero. Tudo bem que se você não tiver para ouvir o que é preciso, você pode, em alguns casos, depende da estratégia usada com você, porque é a tua consciência que vai dizer como o guardião tem que trabalhar. Tudo bem, ele pode até dizer o que você quer ouvir, mas se atente, e com certeza vai se atentar aos pormenores desse diálogo e da responsabilidade com que eles vão te falar. Não, minha Érica, mas se eles têm um mapa aqui, se eles já passaram por tudo isso, por que eles não passam para a gente? Porque aí não faria sentido a experiência humana, e muito menos para eles ter chegado até lá. E essa não é a lei é outra, para esse plano aqui. E eles estão aqui, ou os planetários cumprindo lá também uma outra atribuição, uma outra missão,
Mas eu vou falar desses guardiões que estão aqui presentes energeticamente para o atendimento a vocês. Não faz parte da lei universal falar, dar um mapa de como nós deveremos e quais são os caminhos que nós temos que seguir. E eles estão aqui para cumprir a lei, a começar do livre-arbítrio. Então é isso. Não tem nada de ruim, não tem de diabo, não tem de mulher da vida, como assim, né? Onde as pessoas acham. Não tem amarração, não tem essa barganha de favores, tá? Tudo isso é uma outra coisa, bom? Que não tem nenhuma veracidade com a missão dos guardiões no planeta Terra. Tá bom? Então eu desejo a todos uma boa tarde, que vocês levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar, a começar abrindo a mente e o coração para o despertar, para o conhecimento das verdades eternas. Tá bom? Uma boa tarde a todos.